O santo de hoje era conhecido como caçador de almas. Um padre jesuíta polonês, missionário rural no oriente do oriente da Polônia, hoje em dia é uma região que fica em Belarus, conhecido ali pelos camponeses por esse apelido de caçador de almas, porque ele convertia ortodoxos para a unidade com Roma à torto e à direito. Hoje, dia 16 de maio, é o dia de Santo André Bobola, ou Bóbola. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou Thiago Lacerda, do Hub Católico. A gente vai ver hoje os santos do dia 16 de maio. Lembrando para quem esqueceu ou para quem é novo por aqui, a gente sempre vê um santo com mais profundidade, fala na segunda metade do vídeo sobre todos os outros santos. Não temos apenas um santo do dia, mas muitos santos. O Martirológio Romano nos traz isso. Mas vamos a Santo André Bobola. A gente está na Polônia, Lituânia, do século XVII, tá? A comunidade polaco-lituana, que também é chamada de, vamos ver se eu vou saber pronunciar, Pospolita, era a maior potência da Europa Oriental ali nos anos 1500, 1600, católica romana, governada por nobres latinos, mas com uma população oriental muito significativa, muito próxima aqui da, da região da Igreja Ortodoxa, né, do Oriente. Além disso, enfim, ortodoxos rutenos, né, que são hoje aqueles que se tornaram os ucranianos, né, os ortodoxos ucranianos, judeus em grande quantidade, tártaros muçulmanos no sul, luteranos alemães na cidade. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente está falando de século XVI, é isso? A gente está numa região, ó, Polônia-Lituânia aqui, ó. Então a gente tem aqui a Rússia para um lado, o Império Otomano para o outro, a gente tem a Alemanha com os luteranos, esse meio aqui que é meio um pouco permeado de calvinistas, tá? Muita proximidade com o Oriente, muita proximidade com o islamismo, uma região, a gente fala de leste europeu, de Europa Oriental. Mas se a gente for pensar no mapa mundi, ela é praticamente o centro do continente, né, da Eurásia, tá? Em 1596, a gente tem a União de Brest, que é quando parte dos povos ortodoxos rutenos volta à comunhão com Roma, então a igreja greco-católica ucraniana de hoje, mas a maioria continua ortodoxa, sob influência de Moscou, que tem uma grande resistência política à Polônia católica. Nesse contexto que Santo André Bóbola nasce em 1591, na Galícia polonesa, em Strakokina, de família pequena, da pequena nobreza polonesa católica. Aos 20 anos, em 1611, ele entra para a Companhia de Jesus em Vilnius, estuda em Vilnius, é ordenado sacerdote em 1622 e começa a trabalhar como pregador, professor, diretor espiritual em várias cidades. Vilnius, Bróbiusk, Pinsk. A partir de 1652 já, portanto, 30 anos de presbiterato, de sacerdócio, com 61 anos, ele é um missionário itinerante na região da Polésia, ali entre a Polônia e Belarus. É uma região de pântanos, de floresta, uma região mais pobre, com uma população majoritariamente ortodoxa, inclusive, naquele momento. E o método dele era ir de aldeia em aldeia, batendo de porta em porta, conversava em russo, né, que ele dominava também, explicava a fé católica com paciência e clareza e convertia as famílias inteiras de ortodoxos para a unidade com Roma. Ele foi conhecido, então, por isso, entre os ortodoxos, como Dusheovka, o caçador de almas. Será que a minha pronúncia russa ficou boa? Em 1648, 7 anos antes do martírio, estoura a revolta de Khmelnytsky, que é o levante cosaco ucraniano contra a dominação polonesa lituana. Liderado por Bogdan Khmelnytsky, que era um cosaco, a revolta assume rapidamente um caráter religioso, porque os cossacos ortodoxos se opunham aos nobres que eram católicos, então a gente tem
um povo que é os cossacos contra os nobres que os dominavam, mas a gente tem ortodoxos contra católicos, católicos romanos, de fato, tá? Vejam, aqui a gente já tem os uniatas, aqueles ortodoxos que se converteram, e também nessa questão nós temos judeus que serviam como administradores ali. Então, os judeus, nesse caso, estavam do lado oposto aos cossacos, estavam do lado dos católicos. Não necessariamente defendendo os católicos, mas eles eram tão alvo quanto os católicos. Então, as cidades foram destruídas, sinagogas, igrejas católicas queimadas inteiras. E Santo André Bóbola continua a missão durante a guerra, em maio de 1657, na vila de Janov Poleski, que hoje é parte de Belarus. Ele é encontrado por uma patrulha cosaca que procurava justamente padres latinos. Obviamente ele foi identificado, ele era o famoso caçador de almas. E aí o que acontece a partir dali está documentado em testemunhos diretos, coletados alguns meses depois pelos confrades jesuítas em Pinsk, e pelas próprias atas oficiais, né, do processo de canonização, recuperou esse tipo de relatos. Santo André Bóbola é arrastado por 6 quilômetros amarrado a cavalos até Janov. No centro da vila, os cossacos exigem que ele renuncie ao catolicismo. Ele recusa. Os cossacos começam a tortura. Ele é açoitado com chicotes, depois com correntes. Vai ter a língua perfurada por faca, vai ser queimado por tochas no rosto, no peito e nas costas. Os cossacos cortam a tonsura sacerdotal a ferro em brasa para zombar do sacerdócio dele. Arrancam as mãos, cortam a língua perfurada e, por fim, cortam a cabeça com um sabre. Santo André Bóbola morre em Janov Poleski no dia 16 de maio de 1657, com 66 anos. O corpo dele vai ser recolhido pelos jesuítas de Pinsk, sepultado na cripta da igreja jesuíta ali da região. Em 1702, durante a exumação para trasladação, o corpo é encontrado incorrupto, com o sangue ainda visível nas feridas. A notícia se espalha e o culto, né, a veneração a ele explode na Polônia. Em 1755, o Papa Bento XIV vai declarar ele venerável. Em 1853, o Papa Pio IV beatifica. E em 1938, o Papa Pio XI o canoniza. A história do corpo dele, inclusive, é dramática. Está em 1808, com as partilhas ali da Polônia, a Rússia toma a região. E em 1922, depois da Revolução Bolchevique, as autoridades soviéticas confiscam o corpo para exibir no Museu de Ateísmo em Moscou. Em 23, no ano seguinte, depois de negociação entre o Vaticano e a União Soviética, o corpo vai ser trasladado para Roma, onde ele fica em Sant'Andrea al Quirinale, que é uma igreja jesuíta. Em 1938, depois da canonização, o corpo é solenemente trasladado para Varsóvia, onde ele está até hoje, no santuário de Santo André Bóbolo. Em 1962, São João XXIII proclama Santo André Bóbolo padroeiro principal da Polônia, tá? Junto com Nossa Senhora Virgem Maria, Rainha da Polônia. Essa foi a história de Santo André Bóbolo, que não é o único santo de hoje. Temos diversos e grandes santos no dia de hoje, mas antes de falar deles, eu vou te lembrar que aqui do lado nós temos um QR Code. Se tu apontar tua câmera ou ir no link aqui embaixo, tu vai para uma página para tu ser colaborador mensal do Hub Católico ou para tu fazer uma colaboração pontual, um Pix de qualquer valor. Deixa o teu like, a tua inscrição. A tua oração é muito importante para o nosso trabalho aqui. E vamos aos próximos santos. No primeiro elogio temos os santos Félix e Genádio, em Usala, na África Romana, ali na região da Tunísia, norte da... O norte... Tava tentando mudar o mapa e me perdi. O norte da África, vocês já estão acostumados a ver provavelmente, tá? Mas vamos... Faz tempo que a gente não mostra o mapa. A gente tá falando aqui, ó, dessa região, tá? É uma região... Vocês podem ver aqui num outro mapa que a gente tem que é muito bom. Que é uma região que desde o princípio foi muito católica. Aqui nós temos as comunidades em laranja, são as primeiras comunidades entre o ano ali 30 a 33 até o ano 300. Então, assim como nós temos em Jerusalém, as comunidades de São Paulo, aqui na Ásia Menor, na Grécia, em Roma,
A comunidade do norte da África já era muito forte também. No segundo elogio, os santos Florencio e Diocleciano, que foram mártires em Osimo, na Itália, no séculos, a virada do século III para o IV. Os santos mártires Ábida e Ebed-Jesus, que foram bispos persas, tá? O Império Persa, do rei Sapor II, martirizou muitos católicos, entre eles santos Ábida e Ebed-Jesus, com seus 38 companheiros. É uma das grandes ondas de perseguição do Império Sassânida, tá? São Peregrino, mártir do século IV, em Auxerre, na França. Inclusive, ele é o primeiro bispo da cidade da vila de Burri. São Possídio, bispo de Guelma, na Numídia, mesma região que eu mostrei para vocês ali. Discípulo e amigo fiel de Santo Agostinho, esteve presente na morte dele em 430. Escreveu uma célebre biografia do bispo de Hipona. Até o momento de Santo Agostinho, o norte da África era extremamente católico, era uma potência católica. Depois os vândalos vão conseguir tomar tudo ali e vão ser enxotados dali pelos muçulmanos e o catolicismo se perde muito na região. São Fídolo, o sacerdote de Troyes do século VI, que foi capturado pelo rei Teodorico durante a invasão de Alvérnia e resgatado por Santo Aventino. Sucedeu Santo Aventino no, no, ali na função, né? Sétimo elogio é de São Carantoc, que foi bispo e abade na Britânia, hoje no parte do país de Gales, abade de Cardigan, depois bispo de Cardigan. Assim como na Irlanda, a gente costuma falar também na Britânia, ou seja, ali onde temos a Inglaterra e o país de Gales, é muito comum nesse período, século VI, VII, que grandes abades sejam elevados ao episcopado. São Brendano, também irlandês, abade de Clonfert, foi um grande propagador da vida monástica irlandesa. Inclusive, é famoso pela navegação de São Brendano, que é um relato medieval de viagem marítima ao longo do Atlântico. Inclusive, que alguns historiadores acreditam que teria alcançado a América do Norte muitos séculos antes de Cristóvão Colombo. Santo Honorato foi bispo em Amiens, na França, no século VII. Santo Honorato me lembra que eu esqueci de falar nos outros santos bispos. Rezem pelo seu bispo diocesano. Peçam a intercessão dos santos bispos de hoje pelos seus bispos diocesanos. Décima elogia dos 44 santos monges mártires de Mar Sabás, na Palestina. Foram 44 monges feitos em pedaços no mosteiro de Mar Sabás, no século VII, durante as incursões dos muçulmanos, ali no tempo do imperador Heráclio. O 11º elogio é de São Germério, foi bispo de Toulouse, na França, no século VII. E em seguida temos outro bispo, mas já alguns séculos depois, Santo Ubaldo, de Gubbio, na Úmbria, na Itália. Bispo de Gubbio, que é hoje, inclusive, o padroeiro de Gubbio, a famosa festa dei Ceri, né, onde temos ali as três torres enormes de madeira que são construídas pela cidade até a Basílica no Monte. E acontece todos os dias 15 de maio, portanto, aconteceu ontem, há mais de 850 anos. É uma das festas que tem relação com Santo Ubaldo. Santo Adão, abade enfermo na Itália, não é enfermo de estar enfermo, mas na cidade de Fermo, né, do Mosteiro de São Sabino. O Beato Simão Stock, que aparentemente isso aqui tá errado, tá? Eu tô vendo o Martirológio Romano e, na verdade, São Simão Stock. Simão Stock foi canonizado, é o grande santo, quase conhecido como fundador dos carmelitas. Ele não é o fundador, mas ele é o santo que recebe o escapulário. Vou pesquisar por que isso está acontecendo aqui, por que o martirológio pirou em São Simão Stock. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Porque, lembrem, eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, mas hoje a nossa referência é o martirológio da Conferência Episcopal Portuguesa.
ele é o mais atualizado que nós temos, mas ele dá umas bugadas às vezes, tá? São Simão Stock, em Bordeaux, na França. Foi eremita inglês na Inglaterra, entrou nos Carmelitas, se tornou mestre geral dos Carmelitas, e aí ele é famoso por ter recebido o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Eu tô com o meu aqui por dentro, inclusive. Esse escapulário comum que vocês conhecem, talvez vocês já usem de metal e tal. Esse aqui é já uma releitura moderna, né? O escapulário, para quem não. Deixa eu ver se aqui não vai dar para ver direito, mas o escapulário é aquela peça de roupa que os monges usam, que é reta, que é assim, que eles botam sobre a cabeça, é como se fosse uma capa na frente e nas costas, com o furo da cabeça. Ela é aberta do lado, não tem mangas, né? Isso é o escapulário. Essa é a peça da veste monástica, que é o escapulário. Esse aqui já é uma forma modernizada de usar o escapulário. Aí tem gente que diz que o de tecido é mais original e tal. Bom, o original é o dos monges mesmo, né? Claro que o de tecido ele é mais próximo, porque o dos monges também é de tecido. Mas escapulário é escapulário. Se tu usa escapulário, pede pro teu pároco fazer a imposição do escapulário, se tu nunca fez. Faz uma vez só na vida, não precisa fazer a cada escapulário. Até porque arrebenta o escapulário por semana, né? Então, São Simão Stock, grande santo do dia de hoje, cuja aparição se deu em 16 de julho, por isso que dia de Nossa Senhora do Carmo é dia 16 de julho, em 1251. Depois temos Santo André Bóbola, que foi o santo que nós destacamos no dia de hoje, em 1657. O Beato Miguel Wozniak, em 1942 já, no campo de concentração de Dachau. É um beato que foi beatificado pelo Papa São João Paulo II, junto com 108 mártires poloneses. E, por fim, o beato Vital Vladimir Bajrak, um sacerdote beneditino que morreu em 1946, da ordem de São Josafá, tá? Que foi um mártir sobre o regime soviético. Foi beatificado em 2001 também por São João Paulo II. Esses foram os santos de hoje. Me conta qual deles te chamou a atenção. Eu, particularmente, gosto muito da história de São Simão Stock. E São Simão Stock vai ser citado no curso Pilares da Ordem, que tá saindo aqui em breve. Comenta aqui embaixo se tu quer assistir ao curso. Deixa o teu like, a tua inscrição. Se tu puder, colabora aqui com esse QR Code. Eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau!